Jesus. Amém e graças a Deus. Abre para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 13. Muito atento, pessoal. Gênesis capítulo 13, verso 5. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 5. Muito obrigado. Diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam na terra. Amém? Olhe para mim, por gentileza. Nesse momento, Abraão, ele já tinha obedecido a palavra de Deus. Há um capítulo atrás, em Gênesis capítulo 12, Deus apareceu a Abraão e disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, obedecendo a palavra, ele sai de um determinado lugar e ele chega a um lugar chamado Harã. E ele se estabelece naquele lugar. E Abraão começa a prosperar de uma forma inexplicável, porque a bênção do Senhor, a bem-aventurança, ou seja, a prosperidade de Deus, estava acompanhando Abraão. E quem estivesse com Abraão também seria abençoado. E de toda a casa de Abraão, somente um acompanhou Abraão, que foi o seu sobrinho Ló. Então Abraão prosperava, e Ló, por estar com Abraão, também prosperava. Aqui a primeira coisa que a gente aprende, que o que vai importar muito e fazer muita diferença na minha vida, é com quem eu ando. Eu preciso aprender a andar com pessoas que estão debaixo da bênção do nosso Deus. Sim ou não, pessoal? Amém? Porque se eu ando com qualquer pessoa, se eu ando com pessoas onde a presença de Deus não está, significa que eu posso ser levado para um caminho tenebroso, de trevas, decepções, desânimos, falta de prosperidade, ou seja, miséria. Mas quando eu decido andar com pessoas que estão abençoadas, a bênção também que está naquelas pessoas, elas chegam até mim, porque primeiro eu aprendo com elas a ter um relacionamento com Deus, e eu aprendo, como a Bíblia diz, que 2 é melhor do que 1. Sabia disso? Está lá no livro de Eclesiastes, 2 é melhor do que 1. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, o que vai fazer muita diferença é com quem você está andando. Mas o interessante é que chegou o momento que os pastores de Abraão, eles estavam tendo problema com os pastores de Ló. Provavelmente, por não ter água encanada, os pastores de Abraão acordavam de manhã, pegavam os animais e levavam os animais para tomar água. Quando ele chegava lá, já estavam os pastores de quem? De Ló. E aí, na hora de separar os rebanhos, dava problema, porque eles diziam: olha, esse aqui é meu. Ah não, esse aqui malhado é seu. Ah não, mas esse aqui pintado é meu. Esse mais escurinho são os seus. E provavelmente estava tendo muitos problemas. E esses problemas estavam chegando tanto a Abraão quanto a Ló.
E provavelmente eles estavam tendo problemas de quê? De relacionamento. Sim ou não, pessoal? Amém? Mas aqui vai entrar a parte mais importante do que eu quero dizer para você. Abraão, ele chama Ló e ele disse assim, ó, a gente vai ter que resolver essa situação. Está tendo muito problema aqui entre os nossos pastores, a gente também vai começar a ter problema, eu não vou saber mais o que é meu, não vou saber o que é seu. Então, para a gente resolver o problema, como não tem mais terra aqui, para mim e para você, vamos fazer o seguinte. Abraão chamou Ló e disse assim, ó, se você decidir, Ló, ir para a direita, eu pego os meus pastores, eu pego o meu rebanho e eu vou para a esquerda. Ló, se você decidir para a esquerda, eu pego os meus pastores, eu pego o meu rebanho e eu vou para a direita. Eu vou para o lado contrário do que você for. Porque somente assim a gente pode resolver o problema. Sim ou não, pessoal? Vamos ver como foi que eles resolveram? Olha o que vai acontecer. Versículo 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha o que diz, aqui é que está. Olha a reação de Ló diante dessa situação no versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Olhe para mim, eles chegaram no alto de uma colina, e Abraão olhou para Ló e falou assim, Ló, decide, onde é que você vai? Ló olhou, e olhou para um lugar, aonde ele viu na verdade, um lugar bem regado. O que é um lugar bem regado? Um lugar onde estava tudo verdejante, ou seja, ele viu o rio, ele viu, né, o rio Jordão, as campinas, e ele deve ter visto um lugar muito bonito. Então Ló, movido pelos olhos, ele não sabia, mas ele naquele momento, ele estava sendo enganado pelos olhos, porque ele na verdade estava indo para um lugar aonde daqui a alguns anos iria ser o quê? Destruído. Que todo mundo sabe da história, aonde Ló foi parar num lugar chamado Sodoma e Gomorra. E o que a gente aprende aqui? Que quando eu estou vivendo com Deus, eu me torno um homem espiritual. E quando eu estou vivendo sem Deus, significa que agora eu sou um homem natural. E existem diferenças de comportamento entre uma pessoa que ela é espiritual e uma pessoa que é natural. Primeira coisa, geralmente a pessoa natural, ela é movida pelos seus sentidos, pela visão, pelo ouvido, pela boca e muitas vezes pelo que está no coração. Então Ló, ele decide para aquele lugar porque na verdade os seus olhos estavam levando ele para aquele lugar e não a presença de Deus. Está vendo? Porque quando eu sou espiritual, os meus olhos podem até se agradar, mas antes de qualquer coisa, eu me recolho à minha insignificância, eu me recolho a não ter a visão de Deus, que é muito maior, muito mais refinada do que a minha, e eu chego no altar e eu digo: Deus, quem vai reger? Quem vai dizer se eu vou para aquelas campinas passando o Jordão? É o Senhor, e não os meus olhos.
Porque quem é espiritual tem a sensibilidade de consultar o Espírito Santo. Sim ou não, pessoal? A família está dizendo, ó, casa com fulana, casa com fulano. Antigamente casamento era arranjado. Era ou não era? E nem sempre essas decisões deram certo. Então você que é da fé, quando você for casar, por que eu estou falando de casamento? Porque eu acho que é onde muita gente, mesmo conhecendo a palavra, mesmo aprendendo esses ensinos aqui, ela se deixa ser movida pelos olhos, pelos sentimentos, pelo engano. Então, quando eu sou espiritual, é claro que não vamos ser hipócrita aqui do altar, de não dizer que a beleza não conta. Claro que conta, claro que beleza é específico, né? É uma especificidade de cada um. Cada um tem gente que gosta de alto, tem gente que acha bonita baixa, tem gente que acha mais magra, outro mais cheinha, outro com cintura, outro sem cintura, outro com celulite, outro sem celulite. Cada um tem o seu. Sim ou não? É ou não é verdade, pessoal? Tem gosto para tudo nessa vida. Não tem gente que gosta de açaí sem açúcar? É ou não é verdade? Sim ou não? Eu não gosto, eu só gosto de açaí com açúcar, que eu acho que é o certo. Vocês todos estão errados. Eu, a pastora Shirley, Cauê, Luiz, Sofia, nós somos os únicos certos daqui que tomamos açaí com açúcar, porque é um gosto, é uma preferência nossa. E geralmente também vocês todos estão mais uma vez errados, porque não se toma açaí com a comida, se toma, eu não vou nem sair da igreja hoje, né? Se toma açaí como sobremesa. Sim ou não? A comida nada. Tem gente que já está brigando comigo dali. A comida, tem que ser a comida, pastor. Mas é gosto. Se você chegar lá em casa, eu vou querer que você coma açaí com açúcar. Você não vai querer, você vai dizer, é ruim demais. Não tem nem gosto de açaí, tem gosto de mel. É sem graça, pastor. E se eu tomar amargo, eu não dou conta, a colher não passa. Só chega aqui e volta. Porque eu falo, meu pai, é muito amargo esse negócio. Por quê? Porque infelizmente, né, vocês foram criados errados. Eu fui criado certo pelo meu pai e pela minha mãe. Então minha mãe sempre me ensinou. E minha mãe, ela me ensinou duas coisas: a tomar com açúcar. Só que a segunda eu não aprendi. Mas a segunda é que você termina o açaí, eu tomava em prato, né? Em prato. Aí quando você terminava o açaí, você tem que jogar uma água e tipo faz uma lavagem do prato e tem que tomar também. Já viram isso? Minha mãe está certa, vocês estão errados. Só que essa segunda eu não quis aprender. Eu deixo para fazer isso lá na pia, né? Para lavar o prato lá. Olhe para mim, por gentileza. Por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que entender uma coisa. Tem pessoas que muitas vezes elas podem entrar na sua vida para, na verdade, te influenciar na hora errada, para que você possa entrar em um lugar de destruição. Geralmente um jovem, quando ele cai no submundo das drogas, é porque, na verdade, ele com certeza se envolveu com alguém que não era para se envolver. Ele andou com alguém que não era para andar. Sim ou não? Mas isso é comportamento de um homem natural, que é movido pelos olhos, movido pelo que ouve, movido pelo que fala, porque tem gente que fala demais e acaba se atropelando nas palavras, e muitas vezes é movido pelo coração. E o pior de todos, pastor, qual é o pior desses quatro que o Senhor está falando? É o coração. Porque a Bíblia diz que o coração, ele é
desesperadamente enganoso. Tem uma mocinha que às vezes ela está na igreja, está ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo está falando com ela todo dia, está dando a direção. Ela encontra um cara lá fora e o cara promete mundos e fundos, faz 1000 juras de amor. Não, nós vamos casar na igreja. Depois que a gente casar, eu nunca vou impedir você de ir para a igreja, eu também vou para a igreja. Eu só não estou indo ainda porque, na verdade, eu não gostei muito daquele teu pastor, mas se você encontrar uma outra igreja, eu vou com você para lá. E mal ela sabe, porque o coração dela está o quê? Está envolvido. O coração dela está apaixonado. E o diabo, ele é muito estrategista. Ele vai entrando devagarzinho, e ele vai roubando os teus sentimentos, ele vai roubando o seu coração. E daqui a pouco, nem você e nem ele estão mais na igreja. Daqui a pouco nem você e nem ele estão juntos, e você volta para a igreja sozinha. Você teve uma barriga de aluguel que ele só te usou, e você corre pedindo ajuda para o pastor e para a pastora, porque o seu coração te enganou. E Ló, ele vai para Sodoma e Gomorra porque os olhos estavam movidos para lá. Quando ele chega em Sodoma e Gomorra, alguns anos depois, essa cidade ela foi completamente abominável diante de Deus, ao ponto que Deus falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. E Ló só não morreu porque Abraão intercedeu pela vida de Ló, porque Abraão era espiritual. Então Abraão sabia que Ló poderia, diante dos olhos, estar escolhendo o melhor lugar, mas ele estava na segurança da palavra de Deus. Por mais que naquele momento não parecia ser a melhor decisão, mas ele sabia que ele era um homem que vivia à base de fé. Presta atenção. Deus, por intermédio de Abraão, tira Ló de Sodoma e Gomorra, reúne a família de Ló. O anjo vem um dia antes, avisa Ló, fala: Ló, amanhã Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, pega a tua família, pega todo mundo, pega os teus filhos, pega as tuas noras, junta todo mundo e vai embora daqui agora. Qual foi a única regra que Deus falou para Ló? Qual foi? Você tem que sair daqui correndo. Você só não pode o quê? Olhar para trás. Sim ou não? Sabe por quê? Porque quando eu sou um homem natural e eu quero me tornar um homem espiritual, a primeira coisa que você vai ter que fazer é deixar de olhar para trás. Porque geralmente quando a gente chega na igreja, a gente chega cheio de culpa. É ou não é verdade? A gente se sente culpado até por um abuso sexual, de um cafajeste, de um vizinho, às vezes até de um familiar que abusou de você, seja homem ou seja mulher, criança. Lá atrás, você se sente culpado até hoje. Você fala: eu tenho nojo. E você se sente culpado ainda, para piorar, porque o diabo, ele é tão sujo que ele destrói a tua vida e coloca a culpa em você ainda. E você está na igreja, você está lutando por uma restauração, mas você está igual a mulher de Ló. Você está só olhando. Pastor, quando eu tinha 12 anos, 8 anos, 10 anos, você não entendeu ainda? Coloca Romanos capítulo 8, verso 1. Será que você não entendeu ainda? Que quando você vai ser uma pessoa espiritual, já não tem mais culpa sobre você. Imagina, por exemplo, uma mulher quando chega na igreja: olhe para mim, eu quero te ajudar, e ela cometeu aborto. Ela chega na igreja com sentimento de culpa, e ela acha que não tem mais perdão para ela. Mas quando você sai do natural e você vem para o espiritual, significa que agora o perdão é o pontapé de uma nova vida. Primeiro, o perdão que eu recebo de Deus, e segundo, o perdão que eu libero sobre a minha vida. Não pode ter mais nenhum sentimento de culpa,
Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para mim. Você está aqui por causa do pastor André? Se você tiver, vai embora agora. Por favor, vai embora agora. Eu falo assim mesmo, com raiva. Porque você tem que estar aqui, porque você quer estar em quem? Em Cristo Jesus. Sim ou não? E está em Cristo Jesus, olha só, quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, eu saio do homem natural, do homem carnal, e eu entro numa outra dimensão chamada espiritual. E quando eu passo para a dimensão espiritual através de Cristo Jesus, não tem mais pecado que me condene ao inferno. Porque até o ladrão da cruz foi lhe dado a oportunidade de nascer do Espírito nos últimos minutos de vida. Sim ou não? Então, se você está aqui e a sua mente está lutando contra você, a sua mente está te condenando, significa que você ainda não nasceu do Espírito. Significa que você não venceu os problemas naturais. E o diabo tem usado isso para acabar com a sua vida, para acabar com a tua reputação, para acabar com a tua alegria de experimentar o novo, que é chamada de uma nova vida. Muitas vezes você se olha e fala assim: eu queria ser uma outra pessoa. E você pode ser. A hora que você quiser, você pode ser. Você está olhando para um homem que hoje é uma outra pessoa. E você pergunta assim: pastor, como é que a gente faz para ser uma nova pessoa? Posso te dar uma dica para te ajudar? Olha o que está escrito aqui. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, verso 4. Olhe para cá. Veja o que está escrito. Se você quer ser uma outra pessoa, diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Quando você quer ser uma outra pessoa, significa que você vai ter novidade de vida, uma nova vida. Mas para eu chegar até essa nova vida, eu preciso ser sepultado. O que é sepultar, pessoal? É morrer através do batismo. Por isso que uma pessoa, quando ela está na igreja e ela não quer, ela se recusa a passar pelo batismo, significa que ela não está pronta para nascer do Espírito e andar em novidade de vida. Ela fica fugindo, ela fala: pastor, tem muita coisa errada na minha vida, pastor, tem muita coisa que eu tenho que mudar para eu poder passar pelo... Você está sendo enganado, minha filha. Você está sendo enganado, meu filho. Satanás está tendo vitória na sua mente, porque isso é uma baita de uma mentira. Porque quando eu quero nascer de novo, eu preciso morrer. E o batismo, simbolicamente, representa a minha morte. Por isso que quando a gente batiza no mês de outubro, você pega a pessoa. Por que a gente mergulha a pessoa? Porque mergulhar, através da Bíblia, significa sepultar. A gente está matando aquele homem que chegou lá, como eu disse, o ex-prostituto. Chegou lá, sabe, com um bocado de sujeira nas costas, um bocado de imundície. E quando você sai da água, você já sai um homem espiritual, se você quiser. Muitas vezes, para você ser um homem e uma mulher espiritual, você vai ter que morrer. E esse morrer é quando eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos, e eu aprendo agora a colocar em primeiro lugar a direção da palavra de Deus na minha vida. Você sabe que a derrota de Sansão
Foi porque Sansão olhou para Dalila e ele disse para os pais e disse para todo mundo: os meus olhos se agradaram dela. Porque ele não havia morrido. Porque se ele tivesse morrido, todo mundo sabia que Sansão estava indo para uma cilada e casar com uma prostituta chamada Dalila. Se ele já tivesse morrido e tivesse cheio do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que chegou um momento que o Espírito de Deus saiu da vida de Sansão. E ele disse assim: olha, os meus olhos significa que é o homem natural que estava prevalecendo. E por causa daquela decisão, baseada se não no Espírito, mas no homem natural, ele destruiu a vida dele. Muito cuidado com o que você faz sem a direção do Espírito. Você pode estar indo para o calabouço, para o fundo do poço, porque tudo poderia ser diferente se você tivesse morrido no batismo e ressuscitado pelo Espírito. Eu preguei domingo passado sobre confiança, e eu não tenho medo de colocar minha vida, eu não tenho medo de confiar no Espírito. Ano passado, olhe para mim, em 2019, a gente vendeu o carro. E eu falei: nós vamos comprar um carro maior, não foi? Falei para você. Aí a gente procurou 3 meses, foi janeiro do ano passado. A gente procurou uns 3, 4 meses, não achou o carro. E aí um dia eu acordei lá em casa e vi a possibilidade da gente comprar uma casa. A gente morava de aluguel, pagava caro de aluguel, despesa. Aí eu falei: vamos comprar casa? Ela falou: vamos. Só que até então, de imediato, eu falei: vamos construir a casa. A gente tinha um terreno bem aqui. Aí eu fui lá com o rapaz, o engenheiro. Ele falou: ó, o dinheiro que você tem, você vai ficar ali em 60% da casa, vai faltar muito. Eu falei: não, mas lá onde a gente tem o terreno, eu falei: não tenho coragem de deixar a pastora Chile sozinha lá. Se às vezes eu precisar sair lá, então lá não é tão seguro como eu queria. E aí eu falei: Chile, não tem como a gente construir agora, porque eu ia precisar fazer um muro alto, um muro grande e tal. Eu falei: então vamos fazer assim, nós não vamos construir. E eu comecei a orar. Falei: Senhor, se for da tua vontade, mostra uma casa que dê nas condições que eu tenho, e que a pessoa, ela na verdade possa negociar com a casa. Eu dou para ela o que eu tenho e eu parcelo o resto. Olhe para mim, para você aprender isso aqui. Aí a gente foi, achou uma casa em determinado lugar. Peguei ela, eu não vou tomar decisão sozinho, porque é como um acordo, parceria. E a gente foi lá, olhamos a casa e tal. E eu confesso que de imediato eu falei: é boa. A casa era muito barata, era também bem localizada, né, num bairro bom aqui em Cametá, bem localizada a casa. E o valor que o cara estava falando era show demais. E sobrava dinheiro ainda, que o mesmo engenheiro que ia fazer a casa, eu falei: ó, então você reforma para mim essa casa, eu vou te dar o tanto de dinheiro que eu tenho, e você reforma. Ele foi, fez a planta da casa, mandou pra gente, não foi? Fez aquelas 3D que você parece dentro da casa vendo e tal. E eu fiquei animadíssimo. Quando eu vi só o portão à frente da casa, eu falei: meu pai, eu não sei se eu vou ter dinheiro, mas tá bonito o negócio. Não foi? Mostrei para os meninos, todo empolgado. Fui lá com o cara. E aí fechei negócio com o cara. Presta atenção. Marcamos para ir para o cartório. Quando nós chegamos no cartório, ele me falou assim: olha, eu não tenho o documento da casa, eu só tenho um recibo de compra e venda. Mas era um recibo que na verdade também não dava muita segurança. E o cara do cartório, meu amigo, me chamou e falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, vou ser bem sincero, já que você vai estar comprando uma casa. Ele falou assim: você pode até comprar a casa, mas isso aqui não é garantia que você está adquirindo o imóvel dele, porque alguém da família lá, dos antigos donos, eles podem na verdade nem saber que está tendo essa negociação, e um dos filhos pode reivindicar a casa. E daqui a alguns anos, 10, 15, 20 anos, pode aparecer alguém, e significa que você vai perder a casa, e a única garantia que você tem é que você passou o dinheiro para ele, e aí você vai ter que entrar na justiça para pegar o dinheiro dele. Com a família, você não vai ter nada, você não vai ter que fazer nada. Se eles reivindicarem, você perdeu. Eu falei, é desse? Ele falou: é desse jeito. Ele falou: a única forma é ele ir, fazer um termo com a família assina, passando o terreno, passando a casa para ele, e ele traz para você, e você está feito na casa. Aí eu chamei ele, estava no cartório, presta atenção pessoal, eu estava no cartório com ele, assim, tete a tete, só que o rapaz tinha conversado baixinho comigo, né? Numa das oportunidades ele me explicou.
Aí eu peguei e abri o jogo. Falei, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Com isso aqui não tem como a gente fazer negócio. Eu falei, eu vou te dar uma semana. Se uma semana você conseguir resolver, você vai na prefeitura, pega o documento, leva para a família assina, você traz para mim, eu te passo o dinheiro. Não te preocupa, a prioridade é sua. Eu falei para ele, eu guardo o dinheiro, resolve para mim que eu resolvo para você. Passou uma semana, ele não conseguiu resolver. Aconteceu todo tipo de embaraço, de impedimento. Foi ou não foi, pastor Sheila? E acabou que eu desfiz o negócio com ele. 2 semanas depois, eu acho, mais ou menos, nós conseguimos comprar uma casa muito maior, muito mais confortável, perto do que a gente ia comprar. E o cara fez um negócio de louco comigo. O cara recebeu o valor que eu tinha e me deu 5 meses para começar a pagar o restante. E praticamente a casa saiu à vista. Eu não financiei, não gastei praticamente com nada. E lá onde a gente mora hoje, alguns de vocês sabem que já me visitaram, é um lugar extremamente calmo, confortável. E a gente sempre fala, né? Poxa, que tranquilidade aqui. E a gente se sente... Você se arrepende? Eu também não me arrependo nem um pouco. E quando eu passo lá na outra casa que eu ia comprar, hoje eu já sinto o sentimento de tristeza. Eu falei para você, não foi? Fala, acho que se eu tivesse comprado aqui, eu teria me arrependido. Eu disse para ela, eu teria me arrependido. Porque provavelmente não iria ficar. E a gente comprou uma muito mais no centro do que a outra que a gente ia comprar. O negócio foi muito melhor. Olhe para mim. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque eu sei que tudo estava nas mãos de Deus. Eu não sou precipitado pelos olhos. Porque às vezes no afã de você querer uma casa, de querer um carro e etc, etc, você acaba metendo como é que fala? As pernas pelos braços, os braços pelas pernas, sei lá como é que fala. É ou não é verdade? E depois está tendo aí a maior dor de cabeça do mundo. Sim ou não, pessoal? E uma coisa que eu sempre falava para Deus, eu não quero comprar financiado, não tenho nada contra, tá, pessoal? Mas eu sempre dizia, eu não quero comprar financiado porque eu não quero ficar 25 anos pagando. Eu acho que é muito tempo. Eu quero que Deus me dê condições de eu, né? Só que a gente optou, ficamos sem o carro. Se alguém tiver um para ofertar, eu estou aberto. Olha a minha cara de coitadinho. Amém. Se Deus falar com você, você vem aqui no altar depois do culto com a chave e o documento. Estou brincando. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque eu já aprendi que geralmente o homem espiritual, ele aprende a enxergar os sinais de Deus. Quando eu cheguei no cartório, o cara do cartório me falou aquilo, eu falei, não é de Deus. Eu dei uma semana ainda porque eu tinha dado minha palavra para o cara. Mas no fundo, eu já sabia que não era de Deus. Eu voltei para casa, preparei os meninos lá de casa, falei, ó, não é. Não é. E a gente ficou em paz, não foi? Tranquilo. E na hora certa apareceu. Porque às vezes o diabo vai te dar o bom e Deus vai te dar o quê? O melhor. Amém? Você tem que querer o melhor. Mas você só consegue o melhor quando você anda pelo Espírito. Você quer uma nova vida? Meu filho e minha filha, se prepara, passa pelo batismo, mata o velho homem e se prepara para você nascer de novo e andar em novidade de vida. Aí você pode dizer assim, pastor, eu vou finalizar agora, olhe para mim. Você pode dizer assim, pastor, quando é que eu sei que agora eu sou uma pessoa espiritual? Você quer saber? Efésios capítulo 1, verso 13. Eu gosto desse versículo, porque esse versículo me traz a segurança que qualquer um de nós aqui pode ser espiritual muito antes do que a gente pensa. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Você está ouvindo a palavra da verdade aqui, sim ou não? Você está ouvindo a palavra de Deus, sim ou não? Você está crendo agora, sim ou não? Então você já pode nascer de novo, quer ver? E tendo nele também crido, ou seja, você ouve, depois você crê,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe quando a gente faz o apelo, que vem uma pessoa aqui na frente, ela vem no altar, e ela fala assim, ó, eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus, porque ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, e ela está fazendo uma aliança com o Espírito Santo. E por ela fazer essa aliança com o Espírito Santo, nesse momento, quando nós estamos às vezes orando de olhos fechados, o Espírito Santo está descendo sobre a vida dela. O Senhor Jesus, Ele na verdade teve uma experiência com o Espírito Santo logo depois do batismo. Você vê que ele foi batizado por João Batista. Depois do batismo, você sabe da história, o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de uma pomba. E ele ouviu uma voz, e todos que estavam ali assistindo o batismo do Senhor Jesus ouviram uma voz dizendo: este é o meu filho a quem eu me compraz. Ou seja, é o filho que me dá muita alegria. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você vem até o altar, você se torna espiritual. Essa mesma palavra é liberada sobre você. Você se torna um filho de Deus, porque você nasceu do Espírito. Você nasceu da palavra de Deus. E uma pessoa, quando ela nasceu do Espírito e ela passou a viver pelo Espírito, a mente dela se torna uma mente espiritual, a mente de Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. E quando é que a minha mente, coloca aqui, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quando é que a minha mente se tornou a mente de Cristo? É quando aquelas impurezas, aqueles pensamentos imundos, impuros, de morte, pensamentos de raiva, de vingança, de destruição, pensamentos que, sabe, me atormentavam, de condenação, eles desapareceram da minha mente, porque agora eu nasci do Espírito e a minha mente já não é mais a mesma. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Por isso que quando eu nasci do Espírito, os meus pensamentos, eles são substituídos pelos pensamentos de Deus. Por isso que antes eu não conseguia perdoar, pastor, quando eu lembrava aquilo me dava uma raiva, um ódio. Mas quando a mente de Cristo está em mim, o que vai prevalecer é a compaixão, a misericórdia, é o perdão. O que vai prevalecer, sabe, é dizer: Senhor, eu te perdoo, sei que você me prejudicou, mas não tem problema, eu te perdoo, porque agora eu tenho a mente de Cristo, eu quero estar bem, eu estou fazendo isso não por você, mas eu estou fazendo por mim. Entende isso, pessoal? Amém? Então, qualquer um de nós agora pode nascer do Espírito. Coloca o vídeo, tem aí o vídeo? Vamos assistir um vídeo rapidinho? Olha esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Coloca aí rapidinho. Quem nunca ouviu alguém dizer: dessa vida não levamos nada? Porém, não é bem assim. De fato, materialmente falando, não se leva nada. Os bens, a fama, sucesso, dinheiro, tudo fica para trás, pois na eternidade isso não tem valor algum. Porém, existem coisas que a pessoa morrendo sem a salvação levará consigo para o inferno. Atente para a história do rico e Lázaro. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico no inferno estava consciente, tanto que reconheceu a Lázaro e Abraão. Ou seja, as pessoas que morreram e estão no inferno estão conscientes. O corpo morre, mas a mente continua. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observamos nessa passagem que os sentidos estarão vivos também no inferno. Jesus cita que ele teve sede, fala de refrescar a língua, erguer os olhos e fala de tormento. São muitos os que desejam a morte acreditando que ela trará o fim da sua dor. Mas o que vemos aqui é que no inferno a dor é ainda pior, pois ela é eterna.
Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Veja que o rico se lembrou da família, desesperado com a hipótese deles irem para o mesmo lugar de tormento. Talvez pior do que a dor das chamas do inferno será o tormento das lembranças. As pessoas irão se lembrar de quantas vezes alguém falou de Jesus para ela e ela ignorou. De quantas vezes ela ouviu falar sobre o inferno e ela zombou. Das palavras ditas pelo pastor que ela desprezou. Há muitos que criticam o fato de se falar sobre o inferno. Porém, o que muitos se esquecem que na Bíblia, curiosamente, quem mais falou sobre esse lugar foi o próprio Senhor Jesus. Lugar de choro e ranger de dentes, onde a verme não morre, onde o fogo nunca se apaga. Será que vale a pena trocar o reino dos céus por um prazer que durará alguns instantes e que condenará sua alma para todo sempre ao sofrimento eterno? Do que adianta só se preocupar em ajuntar tesouros nessa terra, se nenhuma dessas coisas você poderá levar? Aonde você irá passar a eternidade? Fique de pé, por gentileza, no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Nós queremos te ajudar. Nós queremos que você possa nascer do Espírito e saber que existe um Deus Criador de todas as coisas, um Deus que tudo pode, um Deus que tem estado sobre o controle de todas as coisas. E Ele também nos avisa que somente aqui é apenas uma passagem, é apenas algo que é temporário, porque Ele precisa conhecer os seus filhos, porque